Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui, chegando com mais um vídeo do canal do Interferência de Passe. E bora falar mais sobre a semana 14, a rodada que já tá chegando, com um jogaço hoje entre Detroit Lions e Dallas Cowboys, jogo lá no Ford Field em Detroit, pra abrir com chave de ouro essa rodada que promete bastante, né? E é claro que vai ter muita coisa pra gente falar, vou fazer aqui a watchlist com 4 jogos dessa rodada e os palpites também, é claro, a parte mais importante do vídeo, né? Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar ele pra continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe. Dito isso, vinheta na tela e bora falar de NFL? Bom pessoal, bora começar então com a nossa watchlist da semana 14. Como de costume, separei aqui os 4 jogos que eu acho que serão bastante interessantes e muito importantes para a continuidade da temporada a partir desta semana, né? E quero começar falando justamente do jogo que vai abrir essa rodada, o Thursday Night Football entre Dallas Cowboys e Detroit Lions, jogo lá no Ford Field em Detroit, jogaço de bola, um jogo muito importante. O time de Detroit que vem de uma derrota bastante frustrante, bastante decepcionante, né? E essa derrota acaba deixando o time um pouco mais atrás ali na divisão e se complicando um pouco em relação à corrida por uma vaga na pós-temporada, né? Mas ainda assim, o time de Detroit tem um elenco talentoso, tem um time com bastante potencial e que a gente não pode subestimar porque tem 5 totais condições de buscar uma vaga tanto no wildcard ou até de tentar aí beliscar o título da divisão, o que eu já acho mais complicado. Mas ainda assim, é um time que tem um potencial interessante que a gente não pode dar como morto a essa altura do campeonato. E do outro lado, o time do Dallas Cowboys, que vem de uma vitória muito boa, muito legal, né? Um time que vem crescendo na temporada, tem um ataque pra lá de espetacular e uma defesa que tá melhorando. E é um time que tá justamente também em busca de uma vaguinha na pós-temporada ali, uma vaga pelo Wild Card. E esse é um jogo muito importante, muito interessante, justamente porque são os 2 primeiros times fora da zona de classificação. O time de Detroit tem 7 vitórias e 5 derrotas, e o time de Dallas com 6 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. E esse é um jogo muito interessante justamente porque o time que sair vencedor aqui pode meio que abrir uma vantagem em relação ao seu adversário. O time de Detroit chegaria à 8ª vitória e abriria uma margem um pouco maior para o time de Dallas, e o time dos Cowboys, caso vença, ultrapassa justamente o time do Lions. Então é um jogo muito importante, os 2 times querem e precisam vencer, e estão aí justamente de olho numa vaguinha no Wild Card neste momento, né? E o segundo jogo que eu separei aqui é a partida entre Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars, jogo que vale a liderança da divisão sul da Conferência Americana. O time dos Colts que vem numa decrescente, nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas e o time realmente decaiu de desempenho de forma brusca, podemos dizer assim. E do outro lado, o time dos Jaguars que vem justamente na contramão. Era um time que começou de forma interessante na temporada, decaiu, mas está se reencontrando novamente e na última rodada, com uma boa vitória dentro da sua divisão, assumiu a liderança da AFC Sul. E o que eu quero ficar de olho nesse jogo é justamente no matchup entre o Jonathan Taylor, né, o jogo terrestre do time dos Colts, contra a defesa do time dos Jaguars. O time dos Colts, que tem como motor ofensivo justamente o seu running back, que tem sido sim um dos melhores da temporada, porém, quando o Jonathan Taylor não consegue impactar, não consegue produzir, o ataque como um todo do time de Indianapolis acaba ruindo completamente. E o time dos Colts vai enfrentar o time de Jacksonville, que tem uma ótima defesa contra o jogo terrestre. E esse jogo acaba ficando ainda mais importante por conta desse matchup, que talvez não seja tão fácil para o time de Indianapolis, e ainda mais por envolver, né, a liderança da divisão. O time que vencer acaba se isolando com 9 vitórias. Os times hoje estão empatados, mas, como eu falei, o Jacksonville Jaguars tem a liderança no momento por conta da campanha dentro da divisão. Então é uma partida muito importante aqui para ambos os times, né? Bom, e o próximo jogo da nossa watchlist também é uma outra rivalidade de divisão, dessa vez entre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, mais um jogo que vale a liderança de uma divisão, dessa vez da AFC Norte, porém, eu acho que
é um jogo que talvez não brilhe tanto os olhos, até porque são duas equipes que não vêm desempenhando o melhor futebol americano da temporada, convenhamos, né? No caso de Pittsburgh, é um ataque bem burocrático, bem insosso, que não inspira confiança e realmente não é um ataque que está sendo legal de assistir, e tem uma defesa que recebe bastante e que não está jogando nada, que precisa realmente de um ajuste aí e performar melhor. E do outro lado, a gente tem um Baltimore Ravens que, apesar de ter uma defesa que quando ficou mais saudável, começou a jogar bem e vem fazendo sim um bom trabalho desde então nessa temporada, tem um ataque também que está decepcionando, que está sendo bastante frustrante para o torcedor. O Lamar Jackson visivelmente não está saudável, mas ainda assim também não está conseguindo desempenhar o futebol americano que a gente espera dele. Ele não consegue extrair o melhor do seu entorno e também tem tomado algumas decisões bem questionáveis nos últimos jogos, né? De qualquer forma, é um jogo muito importante porque os dois times têm 50% de aproveitamento em suas campanhas. Ambos têm 6 vitórias e 6 derrotas e dividem a liderança da divisão. No momento, o Baltimore Ravens, por conta do recorde dentro da divisão, está levando vantagem e é o líder da AFC Norte. Mas é um jogo, como eu falei, que vai justamente testar os dois times, ver qual é o time que tem mais casca e que merece aí despontar e assumir de vez, de forma isolada, a liderança da sua divisão. E uma outra coisa importante também é porque lá em Cincinnati o Joe Burrow voltou e isso acende uma pequena luz ali de alerta para essas duas equipes, já que o time dos Bengals ainda não está matematicamente fora do jogo e pode sim ameaçar o título desta divisão. E de qualquer forma, é importante tanto para os Steelers quanto para os Ravens vencerem aqui e também convencer, porque como eu falei, são dois times que vêm apresentando o futebol americano bem pobre nas últimas semanas, e se os dois times, independente de conseguirem uma vaga na pós-temporada, seja pela divisão, seja pelo wildcard, se continuarem mostrando, desempenhando esse futebol americano que a gente está vendo, não vão conseguir ir longe nos playoffs. E o último jogo, para a gente fechar a nossa watchlist, é o Sunday Night Football, o jogo entre Houston Texans e Kansas City Chiefs, jogo lá no Arrowhead, um jogo que eu acho que vai ser bastante interessante e que eu não quero perder por nada, e é um jogo muito fundamental para ambas as equipes que também estão brigando por um lugarzinho ali no Wild Card. O time dos Texans, que conta com a melhor defesa da liga, na minha opinião, e no ataque tem o CJ Stroud voltando para o seu segundo jogo seguido depois de se recuperar de uma lesão. E convenhamos, mesmo que não esteja jogando muito bem na temporada, o CJ Stroud como um quarterback titular já muda a cara desse ataque de Houston, que fica muito mais confiável e fica com um potencial muito mais interessante e muito melhor em termos de qualidade técnica também. E do outro lado, a gente tem o Kansas City Chiefs, que tem um time talentoso, que tem o Patrick Mahomes, né, o melhor quarterback da NFL, mas vem fazendo uma temporada bastante decepcionante, vem oscilando demais, tem semana que ganha muito bem, e na semana seguinte acaba perdendo por um time que é claramente inferior, e isso tem deixado o torcedor bastante frustrado durante essa temporada, e é um time que, a exemplo de Pittsburgh e de Baltimore, também tem uma campanha de 50%, 6 vitórias e 6 derrotas, porém já está numa posição bem mais desfavorável dentro da sua divisão. O time dos Chargers já tem 2 jogos de vantagem e o time do Broncos, que chegou à 10ª vitória, já está com bastante gordura na liderança da AFC Oeste, né? De qualquer jeito, o time dos Chiefs tem um time com bastante potencial, tem o Patrick Mahomes, a gente não pode subestimar, e esse jogo contra o Houston Texans é muito importante para eles tentarem mudar essa chave e voltar a brigar por uma vaga no Wild Card. O problema é que vai enfrentar essa defesa que é simplesmente absurda, né? E de qualquer jeito, um jogo que vai fechar com chave de ouro a rodada de domingo, que eu tenho certeza que vai ser um jogaço, tá bom? E é isso. Esses foram os 4 jogos da semana 14 que eu acho que a gente não pode perder. Então, bora agora para a parte que importa desse vídeo, que são os palpites da semana 14 do Interferência de Passe. Bom, pessoal, bora para a parte que importa do vídeo, para encerrar com chave de ouro, que são os palpites do Interferência de Passe para a semana 14. E na última rodada não tive um desempenho legal, eu não gostei nada, foram quase 50% de aproveitamento apenas, consegui a proeza de acertar 9 palpites e errar 7 jogos, totalizando aí na temporada como um todo 128 acertos e 66
erros, né? Espero que a partir dessa semana eu tenha um desempenho muito melhor, né? Eu tenho fé nisso que eu vou conseguir. E por falar na semana 14, nós teremos 14 jogos. São 4 times de bye week e são eles: o Carolina Panthers, o New England Patriots, New York Giants e o San Francisco 49ers. Esses 4 times não jogam nesta semana, beleza? Mas bora para o que interessa, vamos começar a palpitaria. Começando aqui pelo jogo do Thursday Night Football, hoje à noite, entre Dallas Cowboys e Detroit Lions. Jogo muito interessante, 2 ataques com potencial explosivo absurdo. George Pickens se destacando de um lado, Jahmyr Gibbs no jogo terrestre se destacando também lá em Detroit. E aqui eu vou com o time da casa, o time do Detroit Lions, que tem um time superior ainda para mim. E eu acho que jogando em casa, depois de ter perdido na última semana, eu acho que o time vai dar a volta por cima e consegue sair vencedor aqui num jogo bem movimentado e com alta pontuação. Mais vitória do time dos Lions. Seguindo, jogo no domingo entre Seattle Seahawks e Atlanta Falcons, jogo em Atlanta. Time de Seattle que vem de uma ótima vitória, com a defesa jogando muita bola, o ataque um pouco abaixo, mas que tem jogado bem sim durante a temporada, apenas em alguns jogos que tem deixado a desejar, mas tem um ataque bastante equilibrado sim, e vai pegar um time de Atlanta que não me inspira confiança, tem uma defesa interessante, mas o ataque tá realmente muito abaixo, e aqui mesmo jogando em casa, eu palpito uma vitória do time do Seattle Seahawks, que tem sim um time bem superior e no momento muito melhor da temporada, a vitória então dos visitantes. Seguindo, Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, jogo em Baltimore, jogo importantíssimo, válido pela liderança da AFC Norte, porém, entre 2 times que não estão demonstrando um futebol americano brilhante, muito pelo contrário. O time do Pittsburgh Steelers tem um ataque bem abaixo, bem frustrante, bem insosso, uma defesa ruim, e do lado de Baltimore, o ataque que está decepcionando semana após semana, e o Lamar Jackson também bem abaixo. Porém, aqui eu acredito uma vitória do time do Baltimore Ravens, que joga em casa, tem uma defesa que está fazendo um trabalho bem sólido sim, que está jogando melhor. Eu acho que justamente o matchup entre essa defesa e o ataque comandado pelo Aaron Rodgers deixa o jogo favorável para o time da casa. Então, vitória do Baltimore Ravens. Seguindo com Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, jogo em Buffalo, segundo jogo do Joe Burrow após a volta aí da lesão, ele que dá um outro ar para esse ataque, porém jogando em Buffalo, uma defesa que por mais que seja fraca contra o jogo terrestre, eu gosto dela pressionando o quarterback, eu acho que ela tem sim qualidade no pass rush, e um ataque que é muito formidável, principalmente correndo com a bola. O James Cook tá fazendo uma boa temporada, o Josh Allen que também consegue castigar bastante o adversário com as pernas e que ainda é um quarterback de elite, e jogando em casa, eu acho que o time de Buffalo consegue sair vencedor, ainda mais porque encara uma defesa que é ruim, a defesa de Cincinnati. Então, vitória do Buffalo Bills aqui, tá bom? Seguindo, Tennessee Titans viaja a Cleveland para encarar o Cleveland Browns. Jogo entre um dos piores times da NFL e um outro time que tem uma defesa muito boa, porém um ataque horroroso. Mas aqui a gente vai ter um matchup entre uma defesa comandada pelo Myles Garrett, o melhor defensor da liga, contra um quarterback calouro, o Ken Ward. E assim, é totalmente injusto para o quarterback de Tennessee. Eu acho que aqui uma vitória do time dos Browns é até meio que tranquila, tá bom? A defesa vai fazer chover e o ataque de Tennessee não tem a menor chance aqui. Então, vitória dos Browns num jogo que talvez não seja brilhante, mas também não vai ser um jogo, digamos, disputado. Eu acredito nisso. Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars, jogo em Jacksonville, jogo muito importante. Time dos Colts, como eu falei, 3 derrotas nos últimos 4 jogos, time vem decaindo. Jonathan Taylor, se não consegue jogar, o ataque acaba ruindo completamente. E do outro lado, o time de Jacksonville, que voltou a jogar bem, tem uma defesa que defende bem a corrida e que aqui eu acho que vai sair vencedora, tá bom? O time dos Jaguars tá no momento melhor, consegue vencer o jogo e se isola na liderança com a sua 9ª vitória. Então, vitória do time dos Jaguars. E
Washington Commanders e Minnesota Vikings, 2 times ruins, essa é a verdade, e que eu acho que pode acabar aí sendo um jogo disputado, mas disputado, digamos, por baixo, tá bom? O time de Washington tem uma defesa ruim, não conta com o Jaden Daniels, e do outro lado, a gente tem um ataque também que tem dúvidas na posição de quarterback. Sendo sincero, eu não consegui ver ainda se o J.J. McCarthy volta para essa partida, ou se o time dos Vikings continua com o Max Brosmer, que teve uma atuação pra lá de pavorosa na semana passada. De qualquer jeito, o jogo em Minnesota, eu acho que a defesa dos Vikings vai conseguir carregar esse time e vai vencer a partida contra os Commanders. Então eu vou aqui sem ter certeza de muita coisa, mas ainda assim com uma vitória dos Vikings jogando em casa. Seguindo com o jogo entre Miami Dolphins e New York Jets, jogo em Nova York, tá bom? O time dos Jets conseguiu uma vitória bem improvável, mas muito importante, contra o Atlanta Falcons, mas ainda assim eu não consigo apostar nesse time, mesmo jogando em casa, tá bom? Aqui eu vou com o time do Miami Dolphins, que não é um time que me agrada, mas eu acho que é um time mais equilibrado do que o time de Nova York, e eu acho que o Devon Etienne vai ser o grande destaque, o grande divisor de águas para a equipe de Miami, que vai vencer esse jogo fora de casa. Então, vitória dos Dolphins, tá bom? Seguindo, New Orleans Saints viaja a Tampa para encarar os Buccaneers. O Saints, que é um dos piores times da NFL também. O Tyler Shough vindo aí para sua primeira temporada, não é um quarterback que me agrada, por mais que não esteja espalhando, não esteja comprometendo, essa é a verdade, mas aqui jogando fora de casa, contra uma defesa muito agressiva, que gosta de mandar blitzes, então eu vou com o time do Tampa Bay Buccaneers, tá bom? Baker Mayfield tá machucado, mas ainda assim vai pro jogo, e eu acho que mesmo com apenas um braço, ele é mais quarterback que o Tyler Shough, e ele vai conseguir liderar o time de Tampa a mais uma vitória aqui, muito importante para se manter na ponta da NFC Sul. Então, vitória dos Buccaneers. Seguindo com Denver Broncos e Las Vegas Raiders, jogo lá em Las Vegas, só que o time dos Raiders é um dos piores times da NFL, e eu acho que eles não vão ter chance alguma contra o time do Denver Broncos, principalmente o matchup entre o ataque dos Raiders contra essa defesa absurda de Denver, tá bom? O Bo Nix fez um bom jogo na semana passada, espero que ele consiga fazer um bom jogo desde o começo da partida. Eu acho que se ele conseguir encontrar um ritmo desde cedo, o time dos Broncos consegue melhorar bastante de qualidade, subir de patamar e realmente brigar lá em cima, né? Mas de qualquer jeito, eu acho que aqui até poupa tempo, mesmo jogando fora de casa. Essa defesa de Denver, ela é simplesmente espetacular e vai amassar o ataque dos Raiders. Isso é o que eu acho. Então, vitória do time do Denver Broncos, tá? Los Angeles Rams viaja a Arizona para encarar os Cardinals. Um jogo que para mim também é poupa-tempo. Apesar da última derrota do time de Los Angeles, não acredito que isso vá se repetir. O time dos Cardinals tem um time até que interessante. Não é um time para ter 9 derrotas, mas também é um time que não me inspira confiança. Tem um ataque que é um ataque pobre, tá? E uma defesa que tem aí um certo potencial, mas que precisa evoluir ainda. E para encarar esse ataque do Los Angeles Rams com Devante Adams jogando muita bola, com Puka Nacua sendo o principal recebedor e o Matt Stafford numa temporada de MVP, eu acho que não vai ter jeito. A vitória é do time visitante, vitória dos Rams aqui, tá bom? Seguindo, Chicago Bears e Green Bay Packers, jogo muito interessante. O time dos Bears lidera a NFC Norte e vai encarar os Packers no Lambeau Field, tá bom? É um jogo que eu acho que tem sim caminhos muito claros para as duas equipes. O time de Chicago tem um jogo terrestre simplesmente impressionante, é o melhor da NFL hoje e conta com uma dupla de running backs que tá fazendo chover semana sim, semana também. Porém, vai encarar o time dos Packers, que tem um ataque talentoso e uma defesa que tá jogando muito bem e que tem aí muita qualidade parando justamente o jogo terrestre. E é nisso que eu tô apostando aqui. Eu acho que o Micah Parsons e os seus companheiros vão conseguir fazer um ótimo jogo, vão limitar ali o Kyle Monangai e o DeAndre Swift e vão conseguir levar a vitória para o time de Green Bay. Então aqui eu vou com os Packers jogando em casa.
Sunday Night Football, Houston Texans viaja para encarar o Kansas City Chiefs, jogaço de bola, de um lado a melhor defesa da liga, do outro Patrick Mahomes precisando vencer, tá bom? O time dos Chiefs tem 6 vitórias, 6 derrotas, não pode pensar em perder a partir daqui, porque senão vai se complicar ainda mais para conseguir ali uma vaga na pós-temporada. Porém, eu vou cometer uma loucura aqui, eu tô com um feeling que o Houston Texans viaja e arranca uma vitória bastante sofrida, mas consegue sobreviver e vencer o time de Kansas City. Eu não apostaria isso em 99% das vezes que eu fosse palpitar, mas eu não quero ir contra o meu feeling. Eu acho que essa defesa vai fazer uma partidaça e vai conseguir limitar ali o ataque do Kansas City Chiefs, e os Texans vencem aí por uma margem de 1 a 2 pontos apenas, mas sobrevivem e vencem lá em Kansas City. Então, vitória dos Texans aqui. E para fechar, o Monday Night Football, que eu acho que vai ser bastante interessante, tá bom? Philadelphia Eagles e Los Angeles Chargers, jogo em Los Angeles. O time dos Chargers é um time que eu gosto, apesar de não estar jogando bem, mas realmente é um time que tem sido bastante afetado por conta das lesões, principalmente na linha ofensiva. O Justin Herbert é um quarterback muito acima da média, mas desprotegido, às vezes ele não consegue fazer muita coisa. E eu acho que é justamente a falta de proteção que vai acabar levando o time da casa à derrota. O time dos Eagles tem um ataque muito pobre, que precisa muito evoluir, precisa mudar essa chave e voltar a performar bem, porém tem uma defesa que vem performando muito bem na temporada, vem carregando o time de Filadélfia às vitórias neste ano, e eu acho que eles vão conseguir arrancar uma vitória bastante sofrida fora de casa, a exemplo do Houston Texans, tá bom? Então aqui eu aposto que a defesa de Filadélfia vai fazer a diferença, vai conseguir pressionar bastante o Justin Herbert e vai conseguir sair com a vitória jogando fora de casa. Então, vitória do Philadelphia Eagles em Los Angeles, tá? E é isso, os 14 jogos foram entregues, esses foram meus palpites, alguma loucura aqui e outra ali, né? Apostei numa zebra bastante improvável, mas é o meu feeling e eu acredito sim que eu vou ter um desempenho muito melhor do que o da semana passada. E é isso, palpites entregues, pessoal. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. E deixe aqui nos comentários quais serão os melhores jogos dessa semana, quais são as partidas que vocês estão mais ansiosos para ver, e também o palpite de vocês, e quais serão os jogos que eu tô viajando, e com certeza vocês estão pensando, né, em Kansas City Chiefs e Houston Texans, mas Houston Texans chocará o mundo nessa noite de domingo, vocês vão ver. Me cobrem depois. De qualquer jeito, pessoal, por favor, não se esqueçam, tá? Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para continuar ajudando no crescimento do canal. E sigam o Interferência de Passe nas redes sociais, elas estão passando aqui na tela e eu vou deixar na descrição deste vídeo também, assim como as minhas redes sociais pessoais. Me sigam lá para a gente interagir um pouquinho, falar sobre futebol americano e sobre outras coisas também. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, deixo aquele abraço e falou, pessoal!